Olá a todos e todas, como vocês estão? Estamos iniciando mais uma transmissão aqui e é muito bom ter a liberdade de chegar aí na sua casa, né? A despeito de qualquer coisa, que momento você vai estar entrando nessa gravação, se ao vivo ou em uma outra hora qualquer. Eu quero me dirigir a você, né, com muito carinho, dizer que é uma alegria estar aqui. Obrigado por me deixar entrar aí na sua casa nesse momento. Tá? E nós vamos seguir então aqui com mais um tempo na presença de Deus, ministrando sempre uma visão, né, a partir das Escrituras. Então hoje nós voltamos aqui com esse momento, depois de um final de semana. Espero que tenha sido um bom final de semana para você. Tá? Então, um final de semana é sim um tempo, hoje, não apenas de ficar em casa, né? Mas se você está, de alguma forma, se você está exercendo algum trabalho remoto, ou então seus filhos estão tendo lições escolares, e o final de semana é aquela parada onde nós podemos, né, ver mais as coisas em casa, em família, e também é um dia de estarmos juntos em celebração dominical. Ontem tivemos a celebração dominical, se você esteve conosco, né? Se você não esteve conosco, você pode acessar, né, as nossas transmissões. Elas ficam gravadas tanto aqui no Instagram, no IGTV, tá lá, você tem, a nossa celebração dominical está em duas partes, ali no IGTV, ou também no YouTube. Nós temos também todas as gravações das nossas transmissões dominicais. Quero aproveitar até aqui e pedir em nome de todos que fazem a Igreja Anglicana Zona Norte, um perdão pela transmissão de ontem. Tivemos alguns problemas técnicos, só que foram identificados no final da transmissão, mas tivemos problemas técnicos na configuração com o YouTube. Então tivemos alguns problemas de lentidão e travamento, né? Mas estamos investindo para que tudo isso seja solucionado em definitivo. Tá? Também tivemos ontem, inicialmente, na transmissão do Instagram, também tivemos dificuldades lá com um cabo de áudio que estava dando problema, mas logo também foi percebido, graças ao feedback das pessoas, isso foi percebido e pudemos corrigir a tempo. Então tivemos sim ontem alguns contratempos, né, na nossa transmissão dominical, tá? Mas se você for aí no IGTV, você tem o culto gravado na íntegra, a mensagem está gravada na íntegra e sem prejuízo, né? Não tem nenhum tipo de prejuízo na gravação, tá bom? Então, bom, vai falando aí para as pessoas, vai chamando as pessoas. Olá, Jaque, tudo bem, querida? Lela, boa tarde, querida, também, estamos aqui. Olha aí, Charles, grande Charles, saudade, meu querido. Renatinha está por aqui, Eunice, que bom, né? Marina, olha lá, vamos lá então. Edmilson também está por aqui. Gente, vamos em frente, né? Silvana está dizendo, no YouTube foi geral, a pessoa estava em outra live e também informou. Ontem tivemos um pequeno problema, mas eu creio que nós não vamos ter mais esse tipo de problema, não. Estamos investindo aí na melhoria da nossa infraestrutura, de forma a proporcionar, né, uma transmissão estável. No mínimo, o que desejamos é, no mínimo, ter uma transmissão estável, né? Gente, olha, nós estamos iniciando mais uma semana, esse mês, né? Vai comunicando aí, toca no aviãozinho aí, fala para as pessoas que está começando. E a nossa proposta no mês de maio foi abordar ali alguns encontros
de Jesus, né? Nós vimos aqui alguns encontros, foi bacana a gente poder nos evangelhos ver alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas, e agora eu quero trazer para vocês aqui uma nova série, e não mais encontros com Jesus, mas aqui no livro de Atos, né, eu quero dar uma varrida em alguns episódios, perdão, alguns capítulos aqui no livro de Atos, né, nós vamos ver alguns episódios, e nesses episódios nós vamos ver alguns encontros que são em nome de Jesus, tá? E não apenas o encontro com Jesus propriamente dito, mas encontros em nome de Jesus. Então, esse é o nome da nossa nova série agora, Encontros em Nome de Jesus. Ontem tivemos a nossa celebração dominical, ontem foi domingo de Pentecostes, tivemos a oportunidade de falar ali sobre Pentecostes, sobre o que aconteceu ali num determinado momento em que a igreja estava reunida, né? Então, o povo, os discípulos estavam reunidos e Jesus ressurreto havia mandado que eles se reunissem, estivessem prontos, né, que seriam então revestidos de poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam todos reunidos e o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E então, nós vimos aí no capítulo 2 do livro de Atos, ontem, o culto, como eles foram revestidos de grande poder e o que isso aconteceu na vida dos discípulos, né, aqui foi a maternidade, foi o gênesis da igreja cristã. O nascimento, a formação da igreja cristã se deu justamente naquele momento onde acontece ali, né, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Então, a minha proposta com vocês aqui, né, é nós termos algumas reflexões no livro de Atos, né, algumas reflexões aqui, né, de episódios que aconteceram no livro de Atos. Então, você está com a sua Bíblia e eu quero lhe convidar para você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. Hoje eu vou ver com vocês aqui, hoje a gente vai ver, ou seja, cada dia, vamos ver aí, vamos varrendo alguns episódios, como ontem o sermão foi sobre o episódio de Pentecostes em Atos 2, hoje nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver o texto no finalzinho de Atos 2, tá? Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abri-la em Atos 2, nós vamos ver dos versos 42 até o verso 47, tá? Então, esse aqui é o nosso texto de hoje, tá? Então, vamos ver aqui agora, eu quero orar com vocês, tá? Eita, peraí que minha caneta caiu aqui. Pronto. Peguei de volta a caneta. Eu quero orar com vocês agora, então, para que a gente possa meditar juntos aqui nesse texto. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pelo teu amor. E mais uma vez estamos diante da tua presença, da tua palavra, e é diante da tua palavra que nós queremos aprofundar em conhecimento, queremos aprofundar, Pai, em entendimento da tua vontade. Traz a cada um de nós, Senhor Deus, traz o prazer pela tua palavra, como tu tens nos brindado aqui com entendimento acerca daquilo que nos foi dado de presente pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha só. Então, vamos ver aí o livro de Atos. Né? O livro de Atos
na verdade, o nome do livro, Atos dos Apóstolos, né? Narra ali o que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, após Jesus ter partido, tá bom? Então, aqui o contexto que nós vamos estar vendo aqui é exatamente nesse sentido. Os discípulos, após aquele momento de Pentecostes, os discípulos, depois de todo o medo, os discípulos, depois de todo aquilo que tinha acontecido ali com a morte de Jesus, eles primeiro ganham um ânimo novo, os discípulos eles se reanimam com a ressurreição reacende nos discípulos, então, a chama da esperança, tá? Existia agora a possibilidade, ou seja, não estamos mais sós, o Mestre está vivo, e eles tinham aquela expectativa de continuarem ali sendo discípulos, ali, né, simplesmente apoiando, seguindo os caminhos de Jesus. Essa era uma expectativa que eles tinham, né? Eles pensavam que tudo aquilo que tinha acontecido seria com aquela ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita e aparece para eles. Eles disseram: opa, o Mestre está vivo, tudo voltará a ser como era antes. Então, eles recobram uma esperança, mas não tinham ainda tido o entendimento completo daquilo que Jesus queria, não apenas para a vida deles, mas através da vida deles. E aí o Pentecostes traz para os discípulos justamente essa nova possibilidade, essa nova perspectiva. Eles não estavam mais ali simplesmente como espectadores daquilo que Jesus fazia. Eles não estavam apenas seguindo Jesus e vendo o que Jesus fazia, mas eles agora estavam revestidos. Eles ganharam autoridade, né? Foi assim o processo. Jesus teve um processo de discipulado, ou seja, tornando-os discípulos por 3 anos, aproximadamente 3 anos. E agora, Jesus diz que é necessário voltar para perto do Pai, mas deixaria eles cheios de autoridade e de poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos ficaram, né, cheios de autoridade e de poder. E logo depois, aqui nesse episódio, no capítulo 2, onde tem o derramar do Espírito Santo, né, a gente viu até ontem, lá no culto, a gente falou um pouco sobre isso, a questão de que Pedro sai com intrepidez, e só Pedro, os outros discípulos saem falando, e diz que todo mundo falava, porque tinha gente de tudo quanto era parte, e os discípulos saem falando, e eles entendem na sua língua natal, e os discípulos saem falando sobre a necessidade de todo mundo se arrepender, né? E aqui, nos versículos 40, 41, aproximadamente diz, versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aproximadamente 3.000 pessoas, né? Cerca de 3.000 pessoas, num único sermão. Aquelas pessoas se derramam e dizem: olha, eu quero ser batizado, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso que vocês têm, eu quero também, né? E aí nós vamos ver exatamente a partir do versículo 42. Hoje o nosso episódio aqui é esse momento de como viviam os primeiros convertidos, como viveram os primeiros cristãos, né? Assim, é bom destacar o entendimento de que os discípulos, quando estavam naquela euforia, né, foi um momento de depressão com a morte de Jesus, mas depois veio um momento de euforia com a sua ressurreição, um momento de euforia com os encontros que eles tiveram com Jesus, quando Jesus ressurreto aparece para os discípulos, mas um momento de êxtase completo,
quando eles agora são revestidos com a autoridade do Espírito Santo. E aquilo muda completamente. E traz aqueles discípulos, né, ali trouxe um sentimento, né, alguns historiadores trazem essa ideia de que havia um sentimento, junto com os discípulos, de que ali agora, ou seja, Jesus disse, eu preciso ir para o Pai, mas eu voltarei. Um dia eu voltarei. Né? E os discípulos achavam que era a qualquer momento. Esse fenômeno, esse estudo, essa ideia é chamada de parousia. A parousia é a volta de Jesus, o julgamento justo de Jesus. Jesus virá para julgar os vivos e os mortos e estabelecer definitivamente o seu reino. Vai ser o reino de Deus. Então, os discípulos pensavam que era naquele momento que ia se cumprir tudo aquilo. Só que, né, o Senhor tem outros planos. Então, tempos e épocas não são dados a conhecer. E o Senhor, como diz lá na palavra, diz assim, em Pedro diz que o Senhor tem um desejo de que todos venham a se arrepender. Então, ele tem expectativa com cada um de nós, que essa mensagem ela seja propagada. Então, aqui em Atos, no capítulo 2, começa justamente essa maravilha chamada a missão da igreja. A igreja começa a agir. Não mais ali esperando as pregações do próprio Jesus, não mais esperando os milagres do próprio Jesus, mas a própria igreja. As pessoas agindo naquele momento, os discípulos revestidos de autoridade e saem batizando e transferindo essa unção através do batismo, né? E isso se dá até os dias de hoje. Então, no capítulo 2, aqui em Atos, no versículo 42, nós temos uma descrição clara de como os convertidos passam a viver. Eles encontram agora um novo estilo de vida. Gente, aqui traz uma noção clara, e talvez você saiba o que é isso, né, bem claramente na sua própria vida. É irresistível quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, quando você tem, né, é impossível você permanecer no mesmo estilo de vida. Muitas vezes, a gente pode estar na caminhada, como os discípulos, olha, e sem ansiedade, fique tranquila, né, fique tranquilo. Os discípulos que ali estavam, eles conviveram tete a tete, face a face, lado a lado, dormindo e acordando com o próprio Jesus, né? E para aqueles homens ali, levou um tempo até que tudo isso fosse assimilado e eles pudessem, né, pegaram no tranco e mudaram completamente. Tá? Então o Senhor tem paciência com cada um de nós, mas deseja ardentemente que a gente tenha esse estilo de vida transformado. E aqui ele mostra, olha só, eu vou ler o texto aqui, o texto de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão
em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, olha, esse texto aqui é um texto que, quando a gente olha para a profundidade dessas atitudes, traz para a gente, não sei com você, mas eu estou falando por mim, né? Traz para a gente um certo constrangimento. O constrangimento. Constrangimento de que dá uma sensação que nós somos acomodados. É isso que eu sinto. Né? Às vezes traz um sentimento aqui de que traz uma acomodação. Nós somos muito confortáveis nesse mundo, com esse mundo, com as coisas que aqui estão. Não, nós somos cristãos, mas assim e mais ou menos, e parece que nós temos uma vida mediana no que diz respeito ao nosso entendimento cristão. E mediano, gente, mediano é a mesma raiz da palavra medíocre. Eu não quero trazer acusação a ninguém, não. Eu quero trazer uma reflexão, né? Começar por mim. Né? Como é que anda o nosso estilo de vida? Que estilo de vida nós temos nutrido? Tá? Então, vamos ver aqui, em cada um desses versos, né, o que a gente pode tirar. Como eu já disse antes, e esse é o meu objetivo aqui com vocês, é a gente olhar para as palavras escritas, né? A cada coisa que está escrita aqui na palavra, o que é que isso desperta em cada um de nós, trazendo entendimento. Então, primeiro, diz assim, ó, né, logo no versículo 42, tem uma coisa, se a gente fosse ficar aqui vendo palavra por palavra, a gente não ia sair daqui. Mas me chama logo a atenção a questão seguinte: eles se dedicavam. Ou seja, dedicação é uma coisa intencional. Dedicação não é uma coisa que a gente faz mais ou menos, ou não faz por acaso, não faz se der. Dedicação é uma coisa que eu tenho intenção. Tá? Então, é uma dedicação. Eu dedico o meu tempo a isso. Eu dedico uma prioridade a isso. Então, dedicação não é se der, eu vou fazer isso. De vez em quando, eu vou fazer isso. Dedicação é algo ali realmente intencional. Tá? Então, aqui está dizendo que os cristãos, eles se dedicavam. Existia uma dedicação. Tá? Então, essa dedicação era a quê? E aqui eu encontro, só nesse versículo, a gente podia hoje ficar só nesse versículo aqui. Mas a gente vai ver o final do texto. Né? Essa dedicação aqui, ele destaca 4 pilares. A palavra tem aqui 4 pilares da dedicação de um cristão. 4 pilares. Aqui um cristão precisa precisam se dedicar. Primeiro, ao ensino. Né? O ensino é libertador. O ensino, né, em todas as dimensões. Ensino. A gente precisa. Ensino é algo que, né, não dá para ser negligenciado. Então, o ensino, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam a uma partilha e a um tempo espiritual. Tá? E a gente vai ver cada um desses. Então, eles se dedicavam ao ensino. E não era um ensino qualquer. O texto aqui está dizendo que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E aí a gente pode ver, olha, quais eram esses? Que ensino dos apóstolos? Né? O que significa o ensino dos apóstolos? O que é que os apóstolos ensinavam? O que os apóstolos tinham para ensinar? Gente, olha, não existia na mão daquela turma
o que a gente tem hoje aqui, que são as Escrituras. Não existia. Existia, sabe o quê? Existia no coração de cada discípulo a mensagem que foi plantada diretamente pelo próprio Jesus. Esse era o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos significa aqui a prática mais primitiva de Jesus. E a gente hoje parece que a gente vê assim, o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos foi a partir do ensino dos apóstolos que derivou uma confissão de fé que a gente conhece como o credo apostólico. Ou seja, o ensino dos apóstolos, os apóstolos estavam ensinando ali nada mais, nada menos sobre a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo o que Jesus tinha ensinado para eles. A doutrina dos apóstolos era falar do Sermão do Monte, por exemplo. O ensino dos apóstolos era dizer que bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça. Percebe aqui que a doutrina dos apóstolos não tem absolutamente nada a ver com uma formatação religiosa. Não, é uma doutrina que traz um ensino da prática. É a prática do perdão, é a prática da reconciliação. Tudo aquilo que Jesus estava ali, massificando para eles, dizendo para eles, ensinando para cada um deles. Então, era fugir da hipocrisia. Então, Jesus deixou aqueles discípulos, ali fervilhando de experiências práticas. A doutrina dos apóstolos era dizer que existia autoridade para curar. Essa era a doutrina dos apóstolos. Esse era o ensino dos apóstolos. E aquela turma se dedicava ao ensino dos apóstolos. Eles tinham sede, eles queriam conhecer mais aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Aquilo que os apóstolos, eu fico imaginando, aquelas 3.000 pessoas ali que se entregaram ao batismo. Eles depois, ou seja, 3.000 só com o sermão de Pedro. Um momentinho ali que Pedro ficou pregando, 3.000 pessoas. Essa turma sentava aos pés dos apóstolos e dizia, conta mais. Como é que é? Como é que foi isso? O que foi que Jesus efetivamente disse? Os ensinos sobre o reino de Deus, as parábolas, Todos aquilo é o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos é tudo isso que depois ficou escrito pelos discípulos, pelos apóstolos, nos evangelhos. Então Jesus não escreveu uma linha. Jesus não escreveu uma linha. Mas ele vivenciou todas aquelas linhas e deu para os apóstolos. Os apóstolos ensinavam. E depois, o Espírito Santo traz à mente de cada um deles detalhes para que eles escrevessem tudo aquilo. Então era assim que os discípulos viviam. Os cristãos viviam. Viviam ali, se alimentando com aquele ensino. Mas fala também que eles se dedicavam também à comunhão. E o que é se dedicar à comunhão? Que comunhão é essa aqui? Olha, na verdade, tudo isso aqui, a comunhão, o partir do pão, as orações, é doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos, a gente entende, ele está falando de um Deus Pai Todo-Poderoso, ele fala de Jesus Cristo, Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, que Jesus veio como plano de Deus para entregar a própria vida. Jesus pagou o preço pelos pecados. Fala do Espírito Santo. Então, essa é a doutrina dos apóstolos. A comunhão aqui, a qual eles se dedicavam. Olha, gente, comunhão, a palavra comunhão, que deriva a palavra comunidade, é eu ter comunhão, em cima de alguma coisa, eu ter unidade em algo. Comunhão é isso, é uma busca de unidade. E o que eles ensinavam aqui sobre comunhão é o que eles tinham aprendido. E a essência da comunhão
Não é eu estar junto, não é eu vestir a mesma camisa, não é eu falar a mesma língua, tá? Não é eu ser parte do mesmo time ou de uma mesma corrente, seja ela de que for. Não. A comunhão aqui, a essência da comunhão está no amor. Eles viviam em amor. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que o que une efetivamente as pessoas é o amor. É pelo amor que a gente perdoa, é por amor que a gente se arrepende. Né? Lembra que a gente estava aqui, teve um dia, a gente falou sobre o encontro de Jesus com Pedro, e ele pergunta a Pedro se Pedro ama. A essência é o amor. Tá? Então, o amor do Senhor é o que nos une. Então, eles viviam em amor. O amor é algo que precisa. Jesus ensinou que a gente deve amar até os inimigos. Até os inimigos a gente deve amar. Ou seja, no nosso coração só pode ter espaço para amor. Porque se eu não tiver amor no meu coração, eu não vou conseguir perdoar ninguém. Eu não vou conseguir me arrepender de absolutamente nada. Então, eu preciso amar. Então, eles se dedicavam ao amor, à comunhão. Mas aí, também diz que eles se dedicavam ao partir do pão. Partir do pão. E a gente poderia ficar aqui falando sobre o partir do pão. O partir do pão aqui traz o simbolismo de alimentar uns aos outros. O partir do pão pode ser aqui a ação social. Pode. E tantas outras coisas representadas no partir do pão. Mas o partir do pão, aqui, o simbolismo do partir do pão está justamente na ceia, quando Jesus reúne os seus discípulos e ele diz assim: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, e parte o pão. E o partir do pão é exatamente isso. A expressão de partir do pão, ele diz, né, a ceia do Senhor é uma expressão de gratidão. Então, partir do pão significa o seguinte: eu agora sou parte do corpo de Cristo, eu me aproprio dessa parte, e se eu sou parte disso aqui, eu parto para outras pessoas. Tá? Então, esse é o partir do pão. A gente vai partindo o pão. O pão é o corpo de Cristo. E ele diz: o meu corpo é partido. Né? E a igreja agora é o corpo de Cristo. A gente vai partindo o pão. Vai partindo o pão. Tá? Então, eles viviam nesse partir do pão. Não era, porque eles podiam ficar do seguinte: olha só, lá fora estão os romanos, né? Estão os judeus religiosos. Vamos ficar só a gente aqui, a gente se ama tanto. A gente vai ficar aqui se amando. Né? Nós somos aqui, aí tem lá um número de discípulos, já tinha uns 3.000 convertidos, tá bom demais, tá? A gente não precisa de mais ninguém. Eu não gosto desse negócio de igreja grande. O meu negócio é só assim. Eu prefiro aqui a gente ficar no pequenininho. Tem gente que é assim. Tudo bem, eu não estou aqui para defender eclesiologia, não. Mas a questão é o seguinte: você pode ter igrejas pequenas, né, desde que elas se multipliquem em muitas igrejas pequenas. Porque a proposta de Jesus aqui é que o pão seja partido, não é que o pão seja retido. O pão precisa ser partido, isso é multiplicação. Multiplicação, e outras pessoas mais, e vai, e vai, e vai. O Senhor deseja multiplicação, e eles se dedicavam na multiplicação. O pão não era retido, é partido. É repartido, é multiplicado. E diz ainda que eles se dedicavam nas orações. Orações. Gente, olha, aí talvez seja um pouco óbvio a gente falar sobre isso aqui, né? Porque a gente falar de uma igreja eu estou falando, obviamente, estou falando de denominação, nada disso, estou falando de igreja povo, certo? Se a gente falar
de igreja, uma igreja que não ora, é como se a gente comparasse uma família cujos filhos não conversam com seus pais, cujos filhos ignoram os seus pais, né? Cujos filhos ali não têm nenhum relacionamento com seus pais. Dá para ver que é um desastre, né? É um desastre. Quando os filhos não têm uma orientação dos seus pais, nem sequer conversam com os seus pais. Eu não estou ainda nem falando em obedecer. Eu estou falando ainda em conversar, não ignorar. Conversar. E eles se dedicavam à oração. Tá? Então, os discípulos se dedicavam, né, exatamente a isso. Ao ensino dos apóstolos. Tá? Não era o que eles achavam. Ah, eu acho que deva ser assim. Não é o que eu acho. É o que foi ensinado. É o que Jesus disse. Eu não devo fazer aquilo que eu acho. Se eu estou no desejo de mudar o meu estilo de vida, eu tenho que fazer aquilo que ele disse para eu fazer. Tá? Então, ensino dos apóstolos. Comunhão. Comunhão não é simplesmente eu ter afinidade. Comunhão é amor. Ou se ama ou não tem comunhão. Tem divisão. Tem sectarismo. Então eu preciso amar. Inclusive aqueles que eu penso diferente. Aqueles que pensam diferente de mim. É preciso ter amor. Isso é comunhão. Eu preciso partir o pão. Esse pão precisa ser partido. Essa mensagem precisa ir para outras pessoas. Eu preciso dividir isso com outras pessoas. Não posso reter. E eu preciso orar. Então, apenas o versículo 42 seria suficiente para a gente entender, né? Essa é a minha prática. Essa precisa ser a minha prática. Mas a gente segue aqui, né, para complementar o texto. O versículo 43 traz alguma coisa também interessante. E aí presta atenção nas palavras. Tá? As palavras dizem assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha, percebe aqui, eu fiz uma ênfase aqui numa palavra, e para mim é fundamental. O entendimento desse versículo passa pela palavra todos. Todos. Todos estavam cheios de temor. Temor aqui, né, a palavra temor, ela na língua portuguesa, ela tem um duplo sentido, né? O sentido do medo, temor como medo, mas o temor não é o medo propriamente dito. O temor é o medo das consequências de não levar a sério. Temor a Deus é levar Deus a sério. Tá? Ou seja, eu temo a Deus. Ou seja, eu sei, eu não quero as consequências de não levar Deus a sério. As consequências não por um Deus punitivo, mas as consequências da minha desobediência, de eu dar as costas para Deus. Isso é o temor. Tá? E a palavra de Deus, em Provérbios 9 mesmo, Provérbios 9 diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio. Você quer ser minimamente sábio? Você quer ter um pouquinho de sabedoria? Né? A palavra em Provérbio diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o versículo 43 está dizendo que todos estavam cheios de temor. Ora, todos estavam cheios de temor, e quando todos... Olha, gente, eu fico assim, às vezes impressionado, como é tão óbvio, né? Quando eu hoje estava lendo isso aqui, eu disse, rapaz, tá aqui o segredo. Tá aqui. A gente às vezes fica tentando métodos, vamos ver como é que tal igreja está fazendo, como é que tal povo está fazendo, aquele grupo está fazendo, o que é que a gente precisa fazer para dar certo, né? E aqui está dizendo a chave do sucesso, o segredo do sucesso. Né? Às vezes tem gente que perde aí, né,
tanto tempo, né? Perde na busca do segredo do sucesso. Mas aqui está dizendo, todos estavam cheios de temor. Gente, quando todos estão cheios de temor, quando todos levam Deus a sério, maravilhas, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A coisa acontece. A coisa acontece. Ou seja, quando todos estão cheios, quando todos estão levando a sério, quando não existe incredulidade, quando não existe desrespeito, quando não existe desobediência, quando todos estão cheios desse temor, a consequência é maravilhas acontecerem. As coisas vão acontecer naturalmente. Ou sobrenaturalmente. Aí você que escolhe. As coisas vão acontecer. E aí, olha o que diz o versículo 44. O versículo 44 diz, né, traz aqui a ênfase nessa unidade. Um só corpo. Eles se multiplicavam, mas não eram outros grupos. Era uma unidade. Uma unidade. Vê só. O verso 45 diz assim, no 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam, tá? Os que criam. Os que não criam, né, iam escapando assim, pelo lado. Pá, pá, pá. Mas os que criam, eles mantinham unidos. Quando todos creem, se mantêm unidos. Tem uma unidade. Né? E eles passam a ter tudo em comum. Tudo em comum. Aqui é tudo nosso. Nós nos ajudamos uns aos outros. Nós temos compaixão uns pelos outros. Nós estamos lutando pela mesma causa. Nós estamos no mesmo lado. Não existe competição. Não existe... Não. Eles tinham tudo em comum. Tá? E aí, o verso 45 mostra, traz a noção clara do que, uma coisa que a gente já falou aqui diversas vezes, sobre a ação verdadeiramente compassiva. Compaixão não é... Eu vou repetir, todas as vezes que eu falar sobre compaixão, eu vou repetir isso aqui. Tá? Compaixão não é ter pena de alguém. Compaixão é eu ter a empatia com o sofrimento de alguém e fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Isso é compaixão. É eu fazer alguma coisa. Tá? Então, eles aqui, tá? Vê só, diz o seguinte, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Olha, gente, aqui não é uma... assim, essa experiência aqui, tá? Não é... A gente está numa sociedade onde ninguém tinha poupança, né? Moedas era muito raro, mas todo mundo tinha coisas e propriedades e bens. Então, se eu estou vendo ali a necessidade de alguém, eu quero ajudar. Se eu não tenho com o que ajudar, eu uso as minhas propriedades, os meus bens. Vê? Coisa fantástica. Há quem diga que é porque eles já estavam naquela vibe de que, não, Jesus vai voltar, a gente vai sair. Ou seja, eles tinham entendido aqui, sabe o quê? Aquela proposta de que eu não tenho que acumular tesouros aqui na terra. Eu não tenho que acumular tesouros aqui na terra. Eu tenho que acumular tesouros no céu. E é exatamente isso. Mas nós não. Nós temos uma mentalidade acumulativa. Né? A gente, quando pensa, às vezes, eu digo isso a maioria, mas é uma coisa bem da nossa cultura. As pessoas pensam, né, que talvez a tarefa de um pai é deixar uma herança para o seu filho. Eu já vi
Quantas pessoas dizem, não, porque eu tenho que deixar aqui, né, uma reserva para os meus filhos, porque eu tenho que deixar um apartamento para cada filho. Né? A gente diz isso. Depende daí da sua nível de possibilidade, sem dúvida. Mas a questão não se trata disso. Os filhos vão ter a sua oportunidade também, e dependendo de Deus, terão o seu sustento também. E eu preciso definitivamente, né, entender que não são os bens que vão dar segurança para os meus filhos, não são os bens que dão segurança para mim, mas o que dá segurança para mim, né, é aquilo que a gente viu antes, é o ensino dos apóstolos, é a dependência integral, completa, de um Deus provedor, um Deus Pai que provê em todas as necessidades. Então eles distribuíam, mas olha só, não distribuíam deliberadamente. Olha o que diz o texto. Distribuíam conforme a sua necessidade. Tá? Não é uma experiência comunista. Distribui tudo e dá para o Estado. Não. Eles sabiam que eles estavam unidos. E eles saíam distribuindo mesmo, conforme a necessidade. Por isso que eu digo, olha, isso tem tudo a ver com a ação social. Isso tem tudo a ver com o que está ao meu alcance, o seu alcance. Tem pessoas que dizem assim, você já viu tem a história, né, a pessoa que chega assim, vou contar uma historinha aqui um pouquinho, sai um pouquinho aqui do texto, mas não é uma parábola. Aí diz assim, vê só, se por acaso hoje você ganhasse 2 malas cheias de ouro, você doaria 1 mala de ouro para os pobres necessitados? A pessoa, doaria, eu sou uma pessoa generosa. Aí disse, olha, se você hoje, aqui agora, ganhasse 2 carros zerinho, você doaria 1 para os necessitados, para os pobres, para as pessoas em situação de vulnerabilidade? Aí doaria. Aí sai perguntando, se você ganhasse isso, 2 dias, você daria 1? Daria. Tem gente que diz assim, né? Se eu ganhasse na loteria, eu iria dar uma boa parte aos pobres. Aí pergunta o seguinte, olha, e se você tivesse 2 camisas, você doaria 1 aos pobres? Não é que está rasgada, não. 2 camisas suas, que você usa. Peraí, não é bem assim, né? Minha camisa está boa ainda. Porque é o seguinte, em geral, a generosidade, as pessoas pensam em generosidade com aquilo que não tem. Né? Não, eu seria generoso se eu receber. Mas tem muita coisa que já está ao nosso alcance, nós já temos. E podemos ser generosos. É isso que está falando aqui, que eles distribuíam os seus bens, né? Aquilo que é propriedade, aquilo que a pessoa já tem. Não é aquilo que vai adquirir, mas aquilo que a pessoa já tem. Olha, tem tanta coisa que a gente já tem. E a gente pode sim repartir com quem necessita. Essa é uma experiência cristã genuína. Essa é uma experiência cristã lá que vem, né, das origens aqui do cristianismo. E não simplesmente essa sede acumulativa, né, de que eu quero acumular. Eu preciso entender isso aqui. Né? E aí, o versículo 46 falam que tudo isso só se dá através de uma disciplina. Vê só, diz assim, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Ou seja, não é de vez em quando que eu sou generoso, não é de vez em quando que eu oro, não é de vez em quando que eu me dedico ao ensino dos apóstolos, não é de vez em quando que eu amo as pessoas. É sempre, é permanentemente. Isso faz parte agora da minha natureza. E aí, a consequência disso, sabe qual é? É o versículo 47.
é que isso atrai pessoas. Pessoas querem isso aqui. Diz, olha, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, a palavra de Deus aqui está dizendo que esse comportamento, ele promove salvação às vidas. Às vezes a gente fala tanto, né, de eu querer salvar, eu quero salvar a minha família, eu quero ir levar salvação, eu quero pregar, eu quero falar bem para salvar as pessoas. E aqui está falando que é o Senhor, primeiro é o Senhor que salva. O Senhor acrescenta os que vão sendo salvos a partir do testemunho da igreja. A partir do testemunho. A partir da vida. Então que a gente possa, né, olhar para esse texto aqui. Esse texto que fala de como viviam os primeiros cristãos. E não mais, como eu disse no início, não mais olhando para isso como um constrangimento. Tá? Porque às vezes dá constrangimento mesmo. Olhar para isso aqui constrange. Mas olhando para isso como algo que potencialize a minha atitude. Como algo que me motiva. É possível viver assim. É possível fazer isso. É possível me importar com as pessoas. É possível não estar omisso diante, né, de tanta fragilidade. Eu posso fazer alguma coisa. Eu sou chamado para fazer alguma coisa. Esse é o espírito de Pentecostes. Esse é o espírito que sopra, produzindo transformação, trazendo diferença, trazendo vida. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, é diante dessa palavra aqui tão enriquecedora, tão desafiadora, que nós queremos nos sentir desafiados. Desafiados a uma vida coerente, com o título que ostentamos de cristãos. Não queremos ser cristãos apenas por uma filiação denominacional ou ritual, por um batismo. Queremos ser cristãos por atitude, por prática, por conversão, por mudança de mente. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos expressar isso, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Olha, obrigado aí por todos vocês tantas coisas, porque é o seguinte, enquanto eu estou falando aqui, não dá, às vezes, parando e vendo, mas eu vi aqui, minha querida irmã Cimeia comentou aqui, Patrícia também comentou, Ana Regina, muita gente comentando, né, e eu quero agradecer a vocês, isso é muito estimulante, né, estar com vocês aqui, essa interação de todos vocês, tá, e que a gente possa, né, viver esse novo de Deus, essa nova semana, né? Deus tem um tempo novo para cada um de nós. Deus está nos trazendo aqui, né, que esse Pentecostes, esse domingo de Pentecostes, possa trazer a cada um de nós, que o Espírito do Pentecostes possa trazer a cada um de nós uma motivação nova, diferenciada. Tá bom? Então, vamos combinar assim. Como eu disse no início, eu vou fazer assim, em vez de encontros com Jesus, vai ser encontros em nome de Jesus. Essa turma aqui se encontrava em nome de Jesus, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui algumas passagens do livro de Atos. Hoje tivemos aqui no capítulo 2, amanhã vamos para o capítulo 3 de Atos, tá? Então, se você assim desejar, assim você quiser, esteja conosco aqui amanhã, a partir das 17 horas, nós vamos estar juntos mais uma vez, mergulhando aqui na palavra de Deus. Tá bom, gente? Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e eternamente. Amém. Um beijo no coração, Deus abençoe, o Senhor é contigo e até amanhã.